Bom dia, irmãos, graça e paz. Nós vamos dar início ao nosso PGM, ok? E com muita alegria, com muita disposição, sabedor que este é o espaço do nosso crescimento espiritual, crescimento na comunhão com os irmãos, crescimento também a nível de quantidade, né? A nível de quando temos a oportunidade de convidar pessoas para participar dos nossos PGMs e assim levá-los à presença de Cristo Jesus, ok? Como sempre nós fazemos, o sermão de domingo à noite nós discutimos no PGM, né? E com muita alegria, com muita liberdade de expressar aquilo que a gente pensa, de tirar as nossas dúvidas e de poder de alguma maneira sair daquele contexto um pouquinho melhor, um pouquinho mais conhecedor da palavra de Deus, e depois tem aquele momento de comunhão gostoso com os irmãos, onde nós vamos desfrutar do que nós chamamos as bênçãos de Deus, não é verdade? É gostoso. Os PGMs são um tempo assim muito gostoso, muito propício, muito oportuno que o Senhor nos dá para que nossa comunhão cresça, nós crescemos na comunhão com Deus, com os irmãos, enfim, em todo sentido, bem? Bom, e o nosso texto para o nosso PGM ficou em Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao 17, quando nós vamos falar sobre a excelência da vida cristã, né? A carta de Colossenses, ela foi escrita entre 60 e 62 depois de Cristo, né, por Paulo. Provavelmente ele estava em Roma, preso, né? E o contexto da cidade de Colossenses, para onde Paulo envia essa carta, era uma cidade marcada por um paganismo muito forte, por vários mestres, falsos mestres, né, que se posicionavam no sentido de gerar heresias dentro da igreja. Então Paulo vai escrever a sua carta no sentido assim, tanto de trabalhar a questão da heresia, do pensamento errado, mas também do comportamento errado, ok? Direcionando aí pra gente, no capítulo 3, a ideia de uma vida cristã excelente diante de Deus, neste mundo onde a coisa é feia, né? A coisa é terrível. E uma das coisas importantes que Paulo vai começar na sua carta, ele vai dizer assim, olha, se você está ressuscitado com Cristo Jesus, procurem as coisas lá do alto, né? Onde Cristo está assentado. E aí, meu querido líder, uma das perguntas interessantes a ser feita para o seu grupo é, onde Cristo está assentado, né? E aí a gente vai direto para o capítulo 4 de Apocalipse, onde mostra o trono de Deus, e no capítulo 4 e 5 vai dizer onde Cristo está assentado, né? No capítulo 4 nós temos ali o trono de Deus estabelecido sobre todo o universo e sobre toda a humanidade, nesse sentido dizendo que o povo de Deus ele é regido e governado pelo trono de Deus, ou seja, estamos debaixo do senhorio de Deus. Então temos a figura do Pai, né, do Deus poderoso, Senhor de todo o universo, cujas nossas vidas estão debaixo do seu senhorio, do seu governo. Nós também temos no trono a presença do Cristo, né? Do Cordeiro de Deus, né? que estava morto, mas vive. E ele traz a ideia para nós, né? O Cordeiro de Deus, que é Jesus, agora glorificado, ele traz a ideia para a gente da redenção. A nossa mente tem que estar voltada para o governo de Deus, a nossa mente tem que estar voltada para o Cristo, para a redenção que Jesus nos deu, né? E também temos a pessoa do Espírito Santo de Deus, ali marcada pela declaração dos 7 Espíritos, que ilumina 7 igrejas, ou seja, os 7 candelabros. Essa pessoa do Espírito Santo, que tem poder para fazer com que as coisas aconteçam, e elas sejam trazidas à existência. Então, diante do trono onde Jesus está assentado, tem o Pai, tem o Filho, tem o Espírito Santo. E é sobre a divindade no seu todo que deve ocupar os nossos pensamentos, ok? Então, nosso primeiro ponto é esse.
que você possa trabalhar isso com carinho, com leveza, né? Para o seu povo. Bom, e o segundo ponto nosso tem a ver com a direção de Paulo com relação a comportamentos que nós temos que arrancar da nossa vida, temos que eliminar da nossa vida. E Paulo vai fazer assim, olha, assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, a imoralidade sexual, a impureza, as paixões, os desejos maus, a ganância, que é a idolatria. Aí no versículo 8 ele vai dizer assim, abandone toda a ira, a indignação, a maldade, a maledicência e linguagem indecente no falar, não mintam uns aos outros. Aí Paulo está falando assim, olha, existe um Deus que está sobre nós e a vida debaixo do senhorio de Deus deve ser vivida sem essas coisas que ele indica para a gente, até uma maneira de se livrar dela. De que maneira? Matando-as no corpo, né? Eliminando as ações dela dentro do nosso corpo. E primeira coisa que ele vem falar, por exemplo, no versículo 5, esses comportamentos errados, ele está dizendo muitas vezes com relação ao culto. Lembra? Colossenses está dentro de um contexto de vida pagã, né, de idolatria, de prostituição, e as pessoas iam para o culto e faziam as mesmas coisas que realizavam lá fora. E Paulo começa a trabalhar, olha, que não tenha imoralidade sexual, que não tenha paixões e desejos maus que impulsione você a realizar um culto a Deus com essas coisas. E aí ele fala assim, no versículo 8, sobre as questões morais e éticas. Abandone a ira, abandone a maldade, a maledicência, a palavra torpe, a mentira, ou seja, são atitudes morais cujos efeitos deles têm só um efeito, nos afastar de Deus, nos levar a abandonar a presença de Deus. E é dentro desse contexto que Paulo fala, vocês têm que matar isso, né? Eu até citei no texto, quando Jesus, no Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, usando ali uma parábola, ele vai dar alguma direção, né, sobre fazer amputações na vida da gente, né? Amputações que trazem benefício. Se o teu olho te faz pecar, arranca ele. Se a tua mão te faz pecar, corta ela. Se a tua teus pés te fazem pecar, corta. Jesus usa uma palavra ali, uma figura de linguagem hiperbólica, né, de exagero, mas a ideia assim, é arrancar esses comportamentos, mas é você que tem que tirar. Não adianta pedir para o Espírito Santo tirar a palavra torpe da tua boca, é você que tem que parar de falar palavrão, é você que tem que parar de mentir, é você que tem que parar com a prostituição, enfim. Todos esses atos, costumes e atitudes, é você que tem que parar. Bom, aí Paulo vai para ser a terceira parte da sua mensagem, quando ele fala assim, portanto, vocês como povo escolhido de Deus e amados, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, perdoem uns aos outros com amor perfeito. Olha, Paulo está usando aqui o que eu gosto de pensar, o fruto do Espírito citado em Gálatas, capítulo 5, 22 e 23. Né? Porque são esses, é o fruto do Espírito que vai me levar a gerar comportamentos que glorifiquem o nosso Deus. Né? E Paulo ele vai falar assim, olha, vão lá, pensem na graça como sendo um guarda-roupa. Então vão lá, você troquem as suas vestes mundanas pelas vestes da graça de Deus. E a graça de Deus ela é composta do fruto do Espírito. Né? Lá em Gálatas você vai se deparar com o texto dizendo assim, que os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. E é nesse sentido que Paulo fala, olha, são essas coisas que devem levar a desenvolver comportamentos nesta vida que glorifiquem o nosso Deus. Então, portanto, se vocês estão em Cristo Jesus, revistam-se dos frutos do Espírito, né? Daquilo que pertence a Deus. E encerra num chamamento
para que nós possamos adorar a Deus e glorificar o nome dele. Nesse sentido, ele fala assim no versículo 16: habitem ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, né? E aí fechamos o nosso sermão nesse sentido, né, de que a nossa vida, né, nesta existência, ela tem que ser marcada por uma adoração que seja totalmente desenvolvida pela presença da palavra de Deus em nossas vidas, né? É a palavra de Deus que vai nos dar subsídios, conteúdos, para através da nossa sabedoria, da nossa capacidade, das virtudes que o Senhor nos dá, realizar cânticos, produzir cânticos que glorifiquem o nosso Deus, né? E assim possamos expressar a Ele neste mundo toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Amém? Viver uma vida cristã neste mundo só é possível à medida que a gente tenha os céus como fonte do nosso pensamento, né? Nossa mente tem que estar voltada para o trono da graça o tempo todo, todo o tempo, pensando em Deus, pensando na grandeza desse Deus. É esse Deus que direciona sobre nós as nossas vidas, né? Viver uma vida cristã nesta existência, nós temos que tirar, né, arrancar os costumes do velho homem, né, todos esses pecados, né, essas atitudes, comportamentos, hábitos pecaminosos que devem ser arrancados da nossa vida. E Paulo usa o termo matar isso na carne. Viver uma vida cristã, nós temos que nos revestir do novo homem em Cristo Jesus, né, a partir dos frutos do Espírito Santo, e tudo isso caiba, se deem num ato de adoração, onde os cânticos, os hinos espirituais sejam expressados para a glória do nosso Deus, ok? Então que vocês tenham um bom início de PGM, um início bem gostoso, bem prazeroso. Torne, líder, o teu PGM um lugar gostoso de se estar, ok? De se aprender. Cante, ore com os seus liderados e que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém, amém e amém.